Vamos falar então sobre a psicoterapia, né, criada por Sigmund Freud, que é a terapia pela fala. Antes de Freud não existia a terapia pela fala. O Freud observou que as histéricas elas tinham muitos sintomas somáticos e, como médico neurologista, ele resolveu escutá-las. E dessa escuta ele percebeu que elas tinham muitos problemas emocionais, né? Então ele contribuiu para a humanidade com a terapia através da livre associação de ideias, que é o paciente começar a falar aquilo que lhe vem à mente, né? E o terapeuta fazer as interpretações. Outra contribuição de Freud foi a questão do insight. O que é insight? É a nossa capacidade de ter um flash, vamos assim dizer, de entendimento, a nossa capacidade de articularmos, de conseguirmos organizar um pensamento, resolução de um problema de imediato. Sabe aquela situação que às vezes você fala assim, gente, mas como eu não vi isso antes? A resposta estava na minha frente, né? É aquela capacidade de perceber uma resolução. E ele nomeou isso na psicanálise. Ele percebeu que seus pacientes, quando começavam a fala, a livre associação, eles conseguiam ter um insight de por que eles agiam daquela forma, né? E essa contribuição ele trouxe para a psicanálise. Ele fala também do inconsciente, né? Que é algo reprimido. E a gente parte que o consciente é sempre coisas ruins. Não, no inconsciente temos coisas ruins, temos coisas positivas também, né? Lembrando que o inconsciente ele é atemporal, ele não tem cronologia, né? E aquilo que nos é traumático, principalmente o negativo, a gente esconde, né? A gente guarda ali no inconsciente. E ele veio trazer isso. Ele percebia que a maioria das ações dos seus pacientes eram inconscientes. E ele só pôde descobrir isso através da observação e dos registros que ele fazia. Os atos falhos, ele fala que nós trabalhamos com os atos falhos. Às vezes, né, o paciente está na terapia com você, ele está falando da esposa, de repente ele solta, minha mãe. Porque na verdade, ele está falando da esposa, mas ele estava lá numa projeção com a mãe, né? Na verdade, ele estava querendo falar dessa mãe. Então isso foi um ato falho, né? E ele traz isso como uma contribuição para a psicanálise, porque às vezes o seu paciente te fala coisas sem perceber, foi um ato falho, né? Ele falou da sexualidade, né? Que na verdade não se inicia na adolescência, ela se inicia na vida infantil e que ela vai pela vida adulta, até a velhice, né? A sexualidade, a interpretação dos sonhos, né? Vocês terão aulas sobre sonhos. O sonho é uma janela aberta para o inconsciente. A sua consciência está rebaixada porque você está dormindo. Então a sua consciência não está como é quando você está desperto. E isso permite vir algumas coisas, né, do inconsciente que você deseja, que você está reprimindo, em forma de símbolos. Ele trouxe a contribuição, Jung também trabalhava muito com sonhos, tá? Ele falou da transferência e da contra-transferência, que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Freud fala também sobre nossas resistências, e para ele são dois tipos de resistência. Uma resistência que ela é consciente, que é a retenção intencional de informações por parte do paciente, que sente vergonha em relação ao ocorrido e tem receio de ser rejeitado pelo analista. Então, a resistência consciente é aquela que ele sabe o que ele quer falar, mas ele tem medo do peso da sua palavra. Será que ele vai me criticar? Eu tenho culpas, que eu fiz não foi bom. Então, ele tem receio de falar ao analista e ser rejeitado, né? E tem um outro tipo de resistência que é a inconsciente. O inconsciente adota atitudes defensivas sem que o paciente perceba. Ele faz isso sem perceber. Aparecem os atos falhos, que é quando ele troca nomes,
o paciente se torna prolixo, ou exageradamente silencioso, ou criticando todos os comentários do analista. Olha como é diferente. A inconsciente, ele não percebe, mas ele mostra os sintomas para mim. Ele fala, ele é muito prolixo, ele chega para análise. Vocês tinham um tema que foi trabalhado na última sessão, né? Aquele trauma, aquele problema. O que acontece? Ele vem, começa a falar que eu recebi visita, que eu fiz um bolo, que foi muito legal. Sim, mas isso não faz parte da análise, Patrícia? Faz, mas você tem que observar se isso não é uma resistência inconsciente. Porque às vezes ele não quer tocar no assunto porque dói. Eu já recebi uma paciente, aconteceu isso, eu deixei ela falar 15 minutos, deixei ela falou. Aí eu virei para ela e falei assim, ai que legal, tal, normal, educadamente, mas falei assim, tá, e aquele assunto de semana passada, aconteceu mais alguma coisa, acrescentou algo no que conversamos semana passada? Por quê? Porque se você não fizer essa frustração, essa resistência vai ficar até o fim da análise. Você precisa frustrar educadamente, mas frustrar esse paciente, né? Porque ele está falando de outras coisas, porque como é muito doloroso, é uma forma dele não tocar no assunto, ele recalca. Ou então, o contrário, ele faz isso, ele resolve te contar um sonho na hora de sair da sessão. Porque ele conta o sonho e não precisa do embate da interpretação. Então, isso é muito comum. Chega atrasado, né? Fala que precisa sair mais cedo, desmarca a análise. Isso pode ser uma resistência inconsciente. Por quê, Patrícia? Porque está doendo muito. Falar sobre isso é mexer na minha ferida, né? E a gente tem que ter um olhar sobre isso, de ajudar esse paciente e frustrar em alguns momentos para que ele veja que ele é capaz de sair disso, né? Dessa condição, dessa resistência. Agora, a contotransferência, o que é contotransferência? É uma resposta emocional do psicanalista aos estímulos que provém do paciente, como resultado da influência do analisado sobre os sentimentos inconscientes do profissional. A contotransferência é quando o analista ele sente a dor do paciente. Difícil, né, clinicar, Patrícia, porque eu sou muito sensível. Sim, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós temos empatia, isso é do ser humano. Uma coisa é você observar o seu paciente e ter alguma sensação, né? Nossa, que ruim que ele está passando isso, que coisa triste. Mas acabou a sessão, você esquece. Você não fica com isso na cabeça. Agora, se você terminou uma sessão, você foi para casa e começou a ter dó do paciente, começou a sonhar com esse paciente, começou a pensar nesse paciente, já é uma contotransferência. Significa que algo que ele te disse entrou em contato, estimulou o analista em suas demandas. E é por isso que é importante a terapia. Nós precisamos de supervisão, nós precisamos de auxílio, né? Porque você ouve o outro, mas você também tem demandas, né? Você tem as suas demandas. E é muito importante a terapia, porque é uma forma de te ajudar a não ter contotransferência. Porque se eu estou no processo de separação, vamos supor, e meu paciente também, e eu começo a não só aplicar a técnica, mas começa a sentir a dor dele, começa a pensar em estratégias para que ele resolva o problema assim como eu resolvi o meu. Isso não é psicanálise, isso é contotransferência, porque a psicanálise nos ensina que o paciente faz as escolhas dele, né? A gente apenas conduz para que ele entenda os porquês das escolhas, tá bom? A questão da contotransferência erótica, né? E a gente precisa frustrar isso no paciente, tá bom? Jung, ele é muito reconhecido no meio da psicanálise, embora uma coisa precise ficar bem clara para nós. Jung, ele começou os estudos como psicanalista, tá? Ele trabalhava inclusive com Freud. Freud dizia que ele era um filho dele, né? De tanto amor que Freud tinha, mas eles se desentenderam durante esse processo. Jung
acrescentou algumas coisas à psicanálise e Freud não gostou. Não é que não gostou, né? Ele não viabilizou isso no sentido de achar coerente, de reconhecer que aquilo que Jung falava procedia, era real, era o que realmente acontecia. E aí houve divergências, né? E começou-se uma rixa. Freud achava ele muito místico, coisa que ele não era, que depois vocês vão compreender. A questão de crer em Deus, de ser ateu ou não, um foi evangélico, né? Jung e Freud era ateu. Então algumas coisas foram conduzindo para que eles pudessem se afastar, tá bom? E Jung, se puder assistir aquele filme Nice da Silveira, fala um pouquinho de Jung também, assim, na verdade não fala de Jung, fala de uma médica que trouxe a terapia ocupacional para o Brasil, mas que ela trocava cartas com Jung. Por quê? Porque a terapia ocupacional, Jung validava muito essa questão, né, da tinta, da questão de trabalhar outros materiais além da escuta, né, mandalas, e Jung contribuiu com isso. Esse filme é muito interessante, Nice da Silveira, assistam. Jung fala que o principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um possível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. Sabemos que felicidade, né? A felicidade são momentos, nós temos momentos de felicidade. E não existe essa máxima, estou fazendo terapia, vou ser feliz o resto da vida. Não é isso. A terapia, ela nos ajuda a nos conhecermos. A terapia nos ajuda a ter artifícios, ter instrumentos para lidar com os nossos problemas. Ver de outras formas, ver outras soluções, outras possibilidades. E Jung fala sobre isso. Então, o seu paciente vai sair da terapia fortalecido. Aquilo que você tratou com ele, aquela demanda, ele não vai ter mais. Mas não significa que ele não vai ter outras demandas. Mas só que se ele estiver fortalecido, com o ego fortalecido, ele vai conseguir se reestruturar melhor sozinho, né? Não precisando tanto de análise, ou até precisando, mas sabendo ter mais articulações para resolver as suas demandas do dia a dia, né? Então, uma das coisas que Jung traz na sua teoria é a questão da sombra. A sombra é a parte recalcada, guardada da pessoa. Quanto mais reprimida for a sombra, tanto mais perigosa ela se torna. Então vamos imaginar uma sombra. Sombra é algo que esconde, né? Projeta, né? E nós queremos esconder o que, gente? Que a gente não gosta de mostrar os nossos defeitos, né? A gente gosta de falar das nossas qualidades. No entanto, quer ver alguém ficar muito nervoso? Faz uma crítica, né? Isso é muito comum, né? Mas Jung fala que nós temos essas sombras. E a questão do reprimir é não querer falar sobre, é não querer encarar, né? Às vezes a gente fala assim, eu e meu irmão não tem jeito. Nós não nos bicamos. Sim. Aí você começa a perguntar ao paciente por quê, né? Ele tem que achar na história de vida dele os porquês. E às vezes ele vai perceber que ele não gosta do irmão, ele tem dificuldade do irmão, justamente porque o irmão é ele, parecidíssimo com ele. Tem os defeitos dele. Então, como os dois têm defeitos muito parecidos e ele não quer se ver, existe um embate. Às vezes até o temperamento é igual, ele não tinha percebido isso. Porque o meu irmão representa a minha sombra, aquilo que eu me vejo nele, né? Não estou falando, gente, que todos os embates entre irmãos signifique isso, tá bom? Eu estou dando um exemplo, porque pode ter sido alguma outra briga, algum trauma, algum problema que eles passaram. Mas eu estou dizendo que
Algumas coisas que não têm explicações lógicas de acontecimentos lógicos, elas podem se inscrever nessa questão de que o outro sou eu, né? É muito comum também o paciente falar assim, eu detesto aquela pessoa, e nem convive, eu não posso ver aquela pessoa. Às vezes não tem nem muita convivência, é o chefe, vamos supor, mas só de ver, de estar ali. Porque na verdade aquilo ali está lembrando alguém que tem a característica daquela pessoa. Vamos supor, uma pessoa muito autoritária, pode te remeter ao seu pai, que era muito autoritário, né? Por isso que a psicanálise é hermenêutica, é a interpretação, que a gente interpreta à luz de um referencial teórico dentro da história do sujeito. Volta ao seu passado do sujeito, né? Quem é esse chefe hoje? Quem que ele representa, a forma dele de ser, né? Jung fala também sobre a persona. A persona é a máscara que oculta a nossa personalidade real. A persona é quase sempre inconsciente. Toda pessoa usa uma ou várias máscaras, uma ou várias personas. O problema é quando a pessoa se identifica com a sua persona, pois a máscara inconsciente vai gradativamente camuflando o verdadeiro ser. Que é isso, Patrícia? Jung fala sobre a sombra, nos dando até um exemplo. Como que era o teatro no passado? As pessoas usavam máscaras, né? Hoje não se usa máscara mais, né? Porque com a violência que tem na humanidade, nós não podemos sair de máscaras, nem no carnaval, né? Tem que ter pelo menos um pouco de visualização. Então a máscara no teatro, quando surgiu a máscara, o objetivo era para representar papéis, né? Você usava aquilo como uma representatividade do seu personagem. E nós, seres humanos, temos as nossas personas, os nossos personagens. Exemplo, Patrícia é aluna de psicologia, uma persona. Eu sou mãe, Davi, persona mãe. Eu sou professora, profissão, persona profissão. Então, nós temos várias máscaras. E na nossa vida isso é o dia a dia. Qual o problema? Nenhum. Nós precisamos ser muita coisa, né? Mas a questão que Jung fala é quando uma das máscaras está sobrepondo o seu verdadeiro self, o seu verdadeiro eu, né? Você se fixa em apenas uma das máscaras. É igual aquela mulher, a gente ouve muito, né? Depois que, é muito comum ouvir isso, depois que se tem um bebê, a mulher se volta para essa criança. E às vezes, isso é normal. Só que isso vai continuando. A criança já cresceu, já está maior, já está adolescente, mas ela esqueceu de ser mulher, ela esqueceu de ser mãe, ela canalizou todas as suas emoções para o filho. Então a persona mãe está muito desenvolvida, em detrimento das demais. Às vezes a pessoa parou de trabalhar por causa do filho, né? O filho já cresceu e ela sente vontade, mas ela não consegue se desvencilhar dessa persona. A persona profissional, né? A gente conhece pessoas que ela trabalha em excesso. Às vezes nem é porque precisa. Você vai olhar, conhecer o histórico da pessoa, é uma fuga. Trabalhar muito significa que eu não preciso estar em casa, né? Por que eu não preciso estar em casa? Estar em casa é tão ruim por quê? Né? Então, tem questões inconscientes que a gente precisa pesquisar nesse paciente, né? Mas é porque meu avô trabalhava muito. Sim, essa é a explicação consciente que ele consegue te dar. Mas não tem algo além, né? Por isso que a psicanálise é a observação e a interpretação hermenêutica. Ele fala também, Jung, sobre self, né? Hoje tem essa moda de self. Self no sentido de tirar uma foto e postar. Nós sabemos que uma foto não nos representa 100%, né? Primeiro porque ela representa aquele momento.
Outro que ela representa o que a gente quer que o social veja em nós. Né? Ela tem uma família feliz, ou ela é uma pessoa feliz. Mas ela realmente é uma pessoa feliz? Né? Como está realmente essa família? Né? São todas questões, né, inconscientes, questões que não se mostram de imediato. Então, o que o Jung fala do self? O self, ele fala que resulta da harmonia entre o consciente e o inconsciente. Cada pessoa tem tendência herdada para avançar em direção ao crescimento, à perfeição e à plenitude, à completude ou plenitude. O self, para ele, é o nosso eu. Não é só o nosso eu que eu mostro, é quem eu realmente sou. E é muito interessante porque o normal, que quando não se é psicopata, né, se você não for psicopata, se você for neurótico, é que você, enquanto ser humano, queira ser a cada dia um ser humano melhor. Não é? Queira ser alguém melhor. E queira um autoconhecimento. A análise me permite conhecer o meu verdadeiro self, meu verdadeiro eu. Porque às vezes o paciente vem te contando uma demanda familiar e tá lá no Facebook outra coisa. Por quê? Aquilo que ele, ou que ele projeta como ele gostaria que fosse, ele está te dizendo, eu gostaria que fosse assim. Ou ele faz isso mentindo para si mesmo. Não estamos dizendo que ele é mentiroso, estou dizendo uma verdade que ele consegue alcançar. É isso que eu projeto, é isso que eu gostaria. Né? Então, a psicanálise, a análise, ela ajuda muito o paciente a se autoconhecer, né? A se mostrar, não para agradar o outro, né? Eu me mostro como eu sou, né? Ela nos ajuda a nos autoconhecermos, dizermos sim, aprendemos a dizer não, né? Porque as pessoas acham assim, eu tenho que ser boazinha, as pessoas precisam gostar do meu eu, do meu self, né? Eu preciso ser reconhecida. Por que eu tenho essa demanda de reconhecimento tão grande? Por que eu tenho que ser para o outro o que o outro quer? Né? E isso é uma coisa que a gente trabalha em análise, o autoconhecimento. Essa questão do inconsciente coletivo foi uma das primeiras divergências entre Freud e Jung, porque Freud fala que nós temos um inconsciente individual, ele é único, próprio e seu. Já Jung fala que a gente tem um inconsciente coletivo, ou seja, não é individual. Vamos lá. O inconsciente coletivo possui raízes no passado ancestral de todas as espécies. Jung é muito confundido com uma pessoa mística. Por quê? Porque ele gostava de estudar os antepassados, os povos primitivos, as culturas ancestrais, porque ele partiu do princípio, foi daí que ele tirou a questão, que ele registrou a questão do inconsciente, que nós vamos registrando na nossa mente acontecimentos que vão acontecendo e passando de geração em geração, né? Então ele amplia a visão de Freud de individual para inconsciente coletivo. Aquilo que o meu avô fazia, eu recebo através da minha mãe, eu recebo através do meu tio. Isso são situações que vão se inscrevendo na minha mente, no meu inconsciente, e eu vou reproduzindo, né? E outra coisa muito importante que ele nos fala, que o inconsciente coletivo contém estruturas psíquicas, que são os arquétipos. Isso é muito interessante. Se você puder ler Jung, o Místico, compre esse livro, livro de cabeceira, porque ele conta toda a questão relacionada à teoria de Jung. Toda a teoria, não é alguma parte, toda ela. É um livro gostoso de ler, não é pesado, e você vai entender muito a parte também da pessoa de Jung, né, e da teoria dele. E quando ele fala do arquétipo, isso é muito interessante para nós psicanalistas, porque o que é arquétipo, gente? Arquétipos são imagens antigas, objetos, pessoas,
situações antigas, imagens antigas ou arcaicas que derivam do inconsciente coletivo. Ou seja, tem coisas que eu fui recebendo informação desde a época primitiva. Então ele dá exemplo de arquétipos. Que imagens pode ser esse? Patrício, o que é isso? Não estou entendendo. Vou dar um exemplo. A mãe é um arquétipo. A mãe sempre existiu, não é? Não é uma figura, uma imagem que pode ser no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Mãe tem uma simbologia de mãe. A grande mãe. O pai é uma simbologia de pai. Nós não estamos dizendo se é bom ou ruim, mas que é uma figura que existe, não é? Que a gente vai recebendo o quê? O seu pai passa, seu avô passa, esse aqui o seu pai passa para o filho passa para outro filho, tudo aquilo que ele foi aprendendo como cultura, né? É cultural, a mãe cuida, o pai também junto com essa mãe. Agora, temos o arquétipo de herói. Vocês lembram? Eu sou idosa, né? Entre aspas. Mais ou menos. Quando eu era pequena, tinha o herói bandido, aquelas historinhas, né? Que a gente assistia na televisão, aqueles filmes que passavam do herói bandido. E isso é para aquela época minha. Hoje nós temos os heróis e os bandidos. O herói da minha época, por exemplo, que era, na minha época era Barbie, hoje não é Barbie mais, né? Vamos dizer, uma bonequinha. Era uma referência, toda menina queria ser Barbie. Hoje já não é Barbie mais, hoje são as princesas. Né? São imagens que vão nos trazendo sensações, sentimentos e informações. No entanto, mudou-se a constituição da Barbie, porque partiu-se do princípio que ela era negativa no sentido de que as mulheres só podem ser magrinhas e bonitas e lindas daquele jeitinho. Se for um pouco mais cheinha, se não tiver uma pele daquele jeito, se não for bem magrinha, está fora do contexto. Né? E havia, Jung fala de um herói e de um trapaceiro, que já existia na época dele, ó, quantos anos? Jung, né? Nem existe mais, mas é muito mais velho do que eu. Então, na época dele, existia um herói e trapaceiro. Porém, eu não falei que a mãe, aquela função materna, existe em qualquer parte do mundo? O herói também. Quem que é o herói? Alguém que faz o bem. E quem é o trapaceiro? Aquele que faz o mal. E como que a gente percebe isso na vida do nosso paciente, na nossa vida enquanto ser humano? Lembra a greve de PM? Que as polícias pararam? E que a gente começou a ver a questão dos saques às lojas? Lembramos que algumas pessoas ali tinham carros, tinham casas, tinham bens, mas eles tinham o arquétipo de trapaceiros, que estava às vezes ali escondido. Faltou só a oportunidade para que ele surgisse. E, no entanto, as pessoas depois foram pedir perdão, mas não porque elas estavam arrependidas, é porque elas se viram filmadas. E elas poderiam pagar por isso. Né? Então, nós vamos recebendo os arquétipos, que são imagens que vão constituindo a nossa psique. Né? E às vezes a gente precisa ajudar o paciente a resgatar essa questão do herói. Porque ele é pai, mas ele não se acha um bom pai. Ele se acha uma pessoa ruim. Ele não se acha capaz. Ele não consegue parar no emprego. Ele não consegue manter o relacionamento. Porque ele está vinculado a um arquétipo que não é herói. E precisamos resgatar o arquétipo de que ele é capaz de fazer o bem, principalmente a si mesmo. Porque o herói não faz bem, não é? Agora, outra coisa que Jung nos fala muito importante, de ânima e ânimos. Ânima é o lado feminino dos homens. Tem gente que quase me bate quando eu falo isso. Não bate em mim não, bate em Jung. Brincando. Na verdade,
todo homem tem um lado feminino. Como que a gente percebe isso no seu paciente? Quando ele fala assim, tem 2 tipos de ânimo. Positiva, quando ele é amoroso e sabe ser carinhoso. E o negativo, quando ele é reclamão, quando ele se contraria muito rápido. E por que a gente precisa conhecer esse tipo de coisa? Porque às vezes, num processo terapêutico, a sua paciente está dizendo muito dessa demanda desse marido muito reclamão, que se contraria o dia todo, que tudo não tá bom. E está relacionado, sabe o quê? Esse tipo de arquétipo, vou ler aqui, ó, para vocês. Está relacionado à experiência precoce com as mulheres. Ou seja, ele pode estar reproduzindo com você, com essa paciente, aquilo que ele aprendeu com a figura masculina. Como acontece, então, no homem essa questão do ânimo positivo ou negativo, das suas relações, suas experiências precoces com as mulheres? Da forma como ele viveu a experiência, ele vai escrevendo esse feminino, essa forma dessa mulher ser, na sua constituição psíquica, né? E ao mesmo tempo, no ânimos também, que é o contrário, é o lado masculino nas mulheres, a gente percebe isso. Tem mulheres que são muito mais características de homem, né? Mais mandonas, elas são mais racionais, né? Tem gente que até fala assim, lá em casa, Patrícia, é o contrário, meu marido é a emoção e eu sou a razão. De onde vem essa emoção dele, esse jeito dele emocional ser? Da relação que ele teve com experiências precoces com as mulheres, desde que ele era pequeno, não é? E isso é uma coisa que influencia muito as nossas relações, né? Porque ele aprendeu assim, ele reproduz com você. Você aprendeu assim, reproduz com ele. E a gente não pode jogar fora o que a gente aprendeu, né? A gente parte do princípio que a gente quer às vezes mudar as pessoas, né? O paciente, ele quer mudar o esposo, quer mudar o esposo. Não, a gente vai tentar perceber aquilo que é positivo, mas muito bom, continuemos com positivo. O que não é bom, o comportamento que é negativo, que traz demanda, ou que traz discórdia, que traz dor, a gente tenta o quê? Modificar, né? Que a gente parte do princípio que personalidade pode ser modificada, né? Eu sei que você me trata assim, eu percebo que você aprendeu assim, que a sua mãe era assim, mas eu gosto tanto quando você faz diferente, porque não adianta a gente só falar assim, eu detesto que você faça isso, eu detesto que você me trate assim, eu não gosto disso. Sim, é uma forma de falar, mas olha a diferença quando a gente fala assim, amor, quando você faz isso, eu fico tão feliz, em vez de você falar, eu não gostei do que você fez. Eu gosto tanto quando você é carinhoso, quando ele não é, né? Vamos dar um exemplo. Então, é a nossa forma de falar. E isso a gente vai ajudar esse paciente para que esse ânimo nele negativo, principalmente, quando é muito reclamão, se contraria muito rápido, a gente consiga reverter isso. Porque isso é uma coisa que veio do inconsciente coletivo, ele foi internalizando isso, tá? Então, se vocês puderem, essa indicação que eu dou a vocês de leitura com relação a Jung. O Jung, o místico, ou então bibliografia de Jung. Os dois são muito parecidos nos livros, tá? Só que esse Jung, o místico, ele tem um pouco mais de retomada dessa questão de explicação que Jung não era místico no sentido de misticismo, né? Ele era apenas uma pessoa que queria e gostava muito de estudar arqueologia, porque na verdade Jung não queria fazer medicina, de início Jung queria trabalhar com arqueologia, mas inclusive ele pagou professores para dar aula para ele, porque na época que ele viveu não existia esse tipo de faculdades ou de escolas voltadas para esse estudo. Ele viajou muito, viajou o mundo todo para poder estudar os povos, a forma como as pessoas viviam para entender o ser humano. Então essa é uma ótima leitura. Obras de Freud também, gente, precisamos ler as obras de Freud. Patrícia, é muito difícil ler as obras de Freud. Verdade, não é mentira.
É uma linguagem difícil, mas você tem que ler uma página mais de uma vez, mas depois vocês vão tendo a compreensão e isso não se torna tão difícil mais, tá? É uma questão de hábito, leiam, o mal-estar de civilização, totem e tabu, porque as escolas se fundamentam em Freud, tá? E, inclusive, Jung, como ele teve essa divergência com Freud, ele se dissociou da psicanálise e ele criou uma teoria da personalidade. Ele era psicanalista, ele começou como psicanalista, mas a teoria dele é uma teoria paralela, que é a teoria da personalidade, tá? Que inclusive nas faculdades a gente estuda, né, de psicologia, a gente estuda a teoria, chama teoria analítica e não psicanalítica, teoria analítica da personalidade. Isso vocês precisam saber, tá bom?